Caros alunos, apresentamos agora, no âmbito do curso de História Econômica do Brasil, ou melhor, de Formação Econômica do Brasil, o primeiro vídeo comentando o texto de Celso Furtado, Gestação da Economia Cafeeira e o Problema da Mão de Obra, do livro Formação Econômica do Brasil. Bem, vamos tratar da seção Gestão da Economia Cafeeira. Bem, meados do século XIX. Bem, são 3/4 de século de estagnação ou decadência. Desde a decadência das minas, né, você tem como consequência a decadência econômica, tanto da economia brasileira como da economia portuguesa, dela dependente. Nós vamos ter uma situação de crescimento vegetativo lento da população, né? Com o Reino Unido e a independência, havia se instalado um rudimentar sistema administrativo, isso aconteceu com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, tá certo? Fugindo das tropas de Napoleão e sob o patrocínio, né, fortemente induzida pela Inglaterra, né? Criara-se um Banco Nacional, mas que está aqui, né, o primeiro banco do Brasil, tá certo? Criara-se um Banco Nacional, mas preservara-se a unidade nacional. Isso foi o principal feito, né, do Império, do Reino Unido e do Império. Importava-se novos bens de consumo criados pela Revolução Industrial. Isso já é uma novidade, né? Quer dizer, a Revolução Industrial começa por volta de 1760, né? Mas começa com um período que o Marx chama de manufatureiro. Mas depois desse período passa-se com a mecanização do trabalho, né? O surgimento da máquina a vapor. Nós vamos ter o surgimento da chamada grande indústria capitalista, que não tem mais bases artesanais como tinha a manufatura, né? Então, isso nós vamos já participando desse processo, né, adquirindo produtos, vendendo matérias-primas, né, e produtos primários em geral, mas alimentos, né, mas como vai ser o café, né, ou já era o açúcar, né, e importando produtos manufaturados através da intermediação comercial portuguesa de Portugal. Bem, meados do século XIX, continuando. Ao observador de hoje, afigura-se perfeitamente claro que, para superar a etapa de estagnação, o Brasil necessitava reintegrar-se nas linhas de expansão do comércio internacional. Era essa a única, até porque o desenvolvimento com base no mercado interno só se torna possível quando o organismo econômico alcança um determinado grau de complexidade, que se caracteriza por uma relativa autonomia tecnológica. Não é exatamente assim, não é? Porque, vamos dizer de forma bem mais simplificada, depois do processo de industrialização. Quando um país passa pelo processo de industrialização, né, então ele pode basear seu crescimento no mercado interno. Se nós quisermos um exemplo bem característico, um período curto, foi o crescimento do Brasil depois da implementação do segundo PND, né, a partir de inícios da década de 80. Né. Apesar disso, né, o país vai exportar, mas o coeficiente de importação em relação ao PIB chega em 1989 a apenas 4%. Então o Brasil vira um país realmente quase que independente, né, como tipo Coreia do Norte, né? Era o que o Brasil tinha se tornado, um país altamente industrializado. E isso vai ser julgado fora pelo neoliberalismo, né? Hoje nós estamos cada vez mais no processo de desindustrialização e nos subordinando à economia internacional e perdendo dinamismo. Nossa economia já não tem
o vigor que tinha, mesmo na década perdida, que era a década de 1980, né? Porque nós crescemos muito mais do que estamos crescendo desde pelo menos, né, o golpe contra a presidente Dilma. Bem, então é isso, quer dizer, só com a industrialização dentro do capitalismo, é claro, né? Ou poderia, se fosse economia socialista, também, né? Bem, até 1942, as tarifas de importação do Brasil eram baixas. Por quê, né? Pelo acordo de 1827 com a Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra, né, patrocinou, né, a independência brasileira, deu apoio à independência brasileira, né? E só que o Brasil, né, se comprometeu a manter as tarifas de importação até 1942, que as tarifas eram extremamente baixas, né? Já quando o Brasil, a corte portuguesa chega no Brasil em 1808, né, e depois vai ocorrer a abertura dos portos à nação amiga, às nações amigas, na verdade a abertura dos portos para a Inglaterra, porque as tarifas de importação da Inglaterra ficaram mais baixas do que as tarifas de importação de Portugal. Certo? Então, e dos outros países. Então, nós tivemos uma preferência, demos de forma compulsória, né, para que a Inglaterra reconhecesse a independência do Brasil e nos apoiasse. Né? Então, nós tivemos que firmar esse acordo, né, um acordo favorável para a Inglaterra. Né? Impossível recorrer ao capital externo, porque a ausência de oportunidade de investimento e baixa credibilidade do governo brasileiro, né? Que vai nascer, na verdade, endividado. Por quê? Porque com o acordo de independência com Portugal, né, o Brasil assume a dívida que Portugal havia tomado, exatamente com a Inglaterra, né, de 1822. Então nós nascemos com a nação endividada, né? E num país onde a capacidade de arrecadação era muito baixa, muito estreita. Isso vai causar uma baixa credibilidade do governo brasileiro. Aliás, o governo de um país que era uma colônia, se tornou independente e não tem base econômica. Né? Mas a ausência de oportunidade de investimento, né, também decorria do fato da escravidão. Né? A escravidão sempre coloca muitos obstáculos, né? Cria certeza, oportunidade de investimento. Bem, então é isso. Bom, as possibilidades de que as exportações tradicionais do Brasil voltassem a recuperar o dinamismo necessário para que o país entrasse em um novo desenvolvimento eram remotas na metade do século passado. Esse século aí, quer dizer, do século, esse livro foi escrito, o livro Celso Furtado, que nós estamos comentando, foi escrito no século passado, século XX. Então isso aqui se refere ao século XIX, né? Não é o século passado mais, tá certo? Bom, então fazer essa correção. Açúcar, né? Surgimento do açúcar de beterraba na Inglaterra, né? Que foi muito importante durante o período das guerras napoleônicas, né? Que os países da Europa não conseguiam importar açúcar do Brasil, ou açúcar das Antilhas, né? Então, eles tiveram que desenvolver a produção de açúcar de beterraba, né? O mercado norte-americano era abastecido pela Louisiana, né? Comprada dos Estados Unidos da França em 1806, né? Quer dizer, se aproveitou, foi um resultado das guerras napoleônicas, né? E por Cuba, então não importava do Brasil, né? O algodão. E aí entra a produção norte-americana, que vai se desenvolver, né? E que era muito mais barata do que do Brasil, né? Com trabalho escravo também, né? Mas eram grandes plantações, né? E de alta eficiência, em termos relativos, mas de alta eficiência. E muito mais próxima da Europa. Então, quem atendia o mercado europeu era a produção de açúcar norte-americana, né? Que vai crescer muito, né? E vai ser afastada só durante a Guerra da Secessão. Bom, couros, né? Já tinha concorrência do Rio da Prata, né?
Arroz, bom, esse produto, arroz, nunca seria um produto, né, porque é um produto de baixo valor comercial, correto? E alto peso em relação ao seu peso. Então era um produto, né, mas os Estados Unidos já era um fornecedor. Né? Fumo. Com o fumo, o que vai acontecer? Com a eliminação do tráfico negreiro, esse era um dos grandes mercados, né, do Brasil. E aí você perdeu esse mercado. E o cacau estava, o seu uso, né, estava apenas começando a se tornar comum. Então, quer dizer, esses eram produtos brasileiros, tá certo? Bom, mas vai surgir um outro, né? Intervenção divina, o café. O café foi introduzido desde o começo do século XVIII. Era cultivado em todas as partes para fins de consumo local, assumindo importância comercial no fim do século, quando ocorre a alta dos preços causada pela desorganização da produção na colônia francesa do Haiti, pela guerra de libertação dos escravos. Isso vai causar um grande tumulto no Haiti, e aí, né, vai a produção do Haiti, né, que era exportada, vai ser desorganizada. Né? Bem, e aí o Brasil vai começar a exportar o café. Né? Mas e o café, ele é uma das características, né? Por que nós depois vamos produzir e exportar muito? Porque ele vai ser um produto, né? Nós estamos aqui já em 1800, né? Nós estamos durante a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né? Da Inglaterra, e também a França participou, né? Não com o vigor da Inglaterra, mas também participou, que vai de 1860 a 1760 a 1830, aproximadamente. Né? Isso aí é o que fala a biografia. Ora, sobre o assunto. Ora, os países que vão se industrializar, né, vão ter que tomar é, estimulantes. Porque uma das coisas, né, um dos produtos, um dos maiores produtos da Revolução Industrial é aumentar a jornada de trabalho. Observe que, né, vocês são alunos aqui, né, muitos deles aqui na UFSJ, muitos dos senhores e das senhoras, né, o que fazem? Estudam de manhã, trabalham de tarde. E tem muitos que estudam de noite, trabalham de manhã e de tarde. Bem, só com injeção na veia de cocaína, de estimulante, cafeína, né? Então, antigamente a Coca-Cola, o nome vem disso, era feito de coca, né? Da folha de coca. Ainda tem traços de coca. Outro dia eu vi uma fórmula da coca, ainda tinha coca. Né? Não sei se usa mais, mas essa informação, eu não vi essa informação, me deram essa informação, não sei se é certo, né? Mas então, por que tem Coca-Cola, por que tem café, e na Inglaterra tem chá, né? Você toma chá como estimulante, né? Chá mate é um grande estimulante, né? E o outro chá preto, né? Então, e no caso do Brasil, né? Ele vai ganhar na loteria com a industrialização dos Estados Unidos. Porque com a industrialização dos Estados Unidos, o que acontece, né? Porque o inglês toma chá, né? Toma pouco café, né? Toma café, sim. Né? Mas o grande mercado para o Brasil vai ser o mercado norte-americano, que vai crescer extraordinário com a industrialização dos Estados Unidos durante o século XIX. Né? Bem, no primeiro decênio da independência, o café já contribuía com 18% de exportação do Brasil, colocando-se em terceiro lugar, depois do açúcar e do algodão. Em 20 anos passa para o primeiro lugar, com mais de 40% das exportações. E vai se concentrar na região montanhosa perto do Rio de Janeiro, tá certo? No Vale do Paranaíba. Não é? Por causa de disponibilidade de escravos subutilizados, né, que vinham da produção de açúcar e também
da produção da mineração, que vai entrar em decadência, né? Bem, aqui está os grandes produtos de exportação brasileira. Em 1600, os dois produtos eram açúcar e pau-brasil. Né? 1650 ainda é o açúcar, 1700 ainda é o açúcar, mas já começa a exportação de ouro, né? Apesar da queda do preço do açúcar que ocorreu, que foi o açúcar caiu, o preço do açúcar caiu pela metade em 1650 a 1700. Em 1750 já está, quer dizer, já cresceu muito a produção de as exportações de ouro, né? Que vai rivalizar com a produção de açúcar, né? Produção não, exportação, desculpa, né? Depois, né, a exportação de ouro vai minguar rapidamente, né? E de açúcar, as exportações também vão cair, né? Mas, então, vão surgir outros produtos. Mas o volume exportado, desculpa, o valor das exportações totais do Brasil, né, em 1800 era muito menor do que em 1750. E você tem o empobrecimento da colônia brasileira e, portanto, Portugal, né? Bem, em 1850, né, o café já representa praticamente metade das exportações do Brasil. E o açúcar está com aí perto de 20%. Né? Aqui tem o valor das exportações, né, por produto. Aqui embaixo, né, tem esse branquinho aqui, porque o açúcar é branco, as exportações de açúcar. Né? Observem que elas mais ou menos, né, crescem muito pouco, elas estão mais ou menos estagnadas. Né? Quer dizer, você vai ter um pequeno crescimento, né, nesse período, tá certo? Bom, as exportações de café, notem que elas vão ter, né, vão crescer no período, vão crescer, ok? Vão ser o grande elemento que vai fazer com que as exportações brasileiras, né, cresçam nesse período. Né? Essa tendência a crescimento da exportação brasileira, em grande parte, é por causa do café. Né? Bom, só que o que vai acontecer é a queda dos preços, que se estende pela década de 1930 e 1940. É essa, tá certo? Nesse gráfico aqui, observa que na primeira década nós temos uma grande queda, né, dos preços. Dá uma pequena recuperada, mas continua caindo, né? O preço do café só vai se recuperar a partir, digamos assim, de 1840, né? Mas, não obstante, né, a quantidade exportada mais do que quadruplicou nesse período, ok? Aqui está em azul a expansão das das exportações. Principalmente ocorre entre 1833 e 1836. Ocorre o grande aumento das exportações do produto. Bem, agora, né, a partir de 1825 e 1875, o Celso Furtado considera, né, como uma fase de gestação da economia cafeeira. Vamos lembrar que as exportações cresceram muito a partir de 1833. Né? E uma peculiaridade do café, né? O café, nesse ano, um pé de café, digamos assim, tinha uma vida útil de 20 anos, produtiva. Você plantava ele com 4 anos, ele estava dando café. Então, esse café que começou a ser exportado a partir de 1833, ele foi plantado mais ou menos em 1829, tá certo? Então, já é depois de 1825. Então, você começa a aumentar a produção de café, porque
Não que os preços fossem elevados, nós vimos que os preços estavam baixos, né? Tinham caído muito, mas ainda era uma produção, né, para comércio, para mercado. E o mercado que existia era, você ganhava dinheiro, né? Porque você tinha escravo, não é? E não tinha o que fazer com ele, né? Quer dizer, claro que ele estaria ocupado fazendo coisa, né? Mas ele não estava, a não ser o que estava sendo usado no açúcar, né? A mineração ainda tinha muito pouco, né? Então ele podia ser utilizado na produção de artigos, de produtos que eram úteis, mas que não tinham valor comercial. E com café, você pode usar esses escravos na produção de café, né? Vai dar dinheiro, né? E vai dar dinheiro, inclusive, o bastante para que amanhã, quando esse escravo não for mais produtivo, né, você puder comprar outro, né? Bem, então a empresa cafeeira utiliza intensivamente a mão de obra escrava, mas apresenta um grau de capitalização muito mais baixo do que a empresa açucareira. Então está acessível a muita gente que não estava, que para produzir açúcar era um enorme investimento em relação à produção do café, né? As necessidades monetárias de reposição são muito menores, pois o equipamento é mais simples e quase sempre de fabricação local. Os custos monetários também são menores que os da empresa açucareira, muito pequenos. Então, né, e aí vem a segunda fase, né, da cafeicultura, que é da recuperação dos preços. Isso está assinalado, né? O café é o azul, né? Nesse quadro aqui, né? Nós temos aqui já um enorme crescimento dos preços. É claro que eles vão colocar isso aqui em azul, né? É claro que depois vai ter um período de queda, né? Tem um período de queda, mas depois o café se recupera, tá certo? O preço do café se recupera. Isso aqui pode ter a ver com o ciclo do próprio café, né? Que é o café, ele, depois que ele passa a fase produtiva, né? Quando ele está com mais de 20 anos, a produtividade dele cai, né? Mas isso também provavelmente tem mais a ver com o próprio ciclo da economia internacional, né? Porque nós estamos vivendo num período em que você tem, inclusive nos Estados Unidos, né, processo de crescimento cíclico. A economia cresce, depois entra numa recessão, cresce. Isso vai refletir, né, o Delfim Neto, né, tem um livro dele sobre o café, que mostra muito bem o ciclo do café. Então você tem um ciclo de produção interna e você tem um ciclo da demanda internacional. Bem, observe que os preços do açúcar mais ou menos se mantêm, né? Ele se mantém, né, num nível, tá certo? Mais ou menos tem algum... Esse pico de alta aí, aliás, esse pico de alta do... Vou colocar aqui na cor do... Quer dizer, esse ciclo de alta aqui que nós temos é por conta da... Exatamente, né? Tem a ver com a guerra da recessão, a guerra da sucessão americana, né? Mas e com problemas na produção de Cuba. Mas o que nos interessa mesmo é o preço do café. Os preços do café se recuperam amplamente, enquanto do açúcar permanecem deprimidos, né? Nós mostramos aí, criando uma forte pressão no sentido de transferência de mão de obra do norte para o sul do país. Do norte não, do nordeste, tá certo? Do nordeste para o sudeste, né? Porque o nordeste era açucareiro. Bem, 1850 a 1875, né? Isso representa a etapa da gestação da economia cafeeira, né? E é também, né, a de formação de uma nova classe empresarial, que vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento
subsequentes do Brasil, que são o quê, né? Bom, primeiro, o comércio de abastecimento do Rio de Janeiro deram origem a uma formação de um grupo de empresários comerciais locais. Muitos desses homens que haviam acumulado algum capital no comércio e transporte de café passam a interessar-se pela produção deste, vindo a constituir a vanguarda da expansão cafeeira. Vai surgir os barões de café, né? E aqui, né, que tem aquelas grandes mansões, aquelas grandes fazendas, aquelas grandes mansões, né? Aqui nós temos, quer dizer, você vai surgir, na verdade, aquilo que o Sérgio Silva, nós vamos ver isso em vídeo posterior, né, do complexo cafeeiro. Você tem a figura do financiamento, do banqueiro, do comerciante, que vai ser crucial, e do produtor de café, né? Isso vai ser uma nova classe social que vai se formar, ou novas classes sociais, né? Aqui, né, tem a sede da fazenda do Barão de Guaraciraba, e a fazenda Veneza. E aqui está o casal, era um casal de negros, né? Você teve fazendeiros negros, né? Você teve barões do café, não foi o único, negros, né? Aqui tem, né, um título, né, do Banco Mauá, né? Foi um dos primeiros bancos do Brasil, né, do Barão e depois Visconde de Mauá, que foi um grande empreendedor do período imperial, né. Bem, em toda etapa de gestação, os interesses da produção e do comércio estiveram entrelaçados. A nova classe dirigente formou-se numa luta que se estende em uma frente ampla: aquisição de terra, recrutamento de mão de obra, organização e direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos oficiais, né? Vai ser importante o apoio do Estado, depois nós vamos ver isso, interferência na política financeira e econômica. E essa classe ela vai se tornar tão poderosa, né, que ela vai comandar a política econômica no final do Império, início e durante a República Velha, né? A proximidade da capital do país constitui, evidentemente, uma grande vantagem para os dirigentes da economia cafeeira, que nasceu no Vale do Paraíba, né? Desde cedo, eles compreenderam a enorme importância que poderia ter o governo como instrumento da ação econômica. Isso é uma coisa muito interessante, né? E olha que a República Velha, né, foi dominada pelo liberalismo, né? Mas o liberalismo colocado a serviço dos plantadores, dos cafeicultores, dos comerciantes, dos banqueiros, como sempre, né? O governo sempre representa, né? Quem manda no país nunca é o governo, são as classes dominantes, né? Que primeiro vão se eleger os seus representantes, né? E vão controlar de uma maneira ou de outra o governo. É pela consciência clara de seus próprios interesses que eles se diferenciam de outros grupos dominantes anteriores e contemporâneos, né? Quer dizer, não tão contemporâneos, porque hoje nós temos um controle quase direto do governo, né? Pelos empresários e principalmente pelos banqueiros, né? Bom, acontece que restava, contudo, resolver o problema da mão de obra. Esse é o problema. Tá certo? Por quê? Porque você tem expansão da demanda por café no mercado internacional por causa do crescimento dos Estados Unidos, principalmente a industrialização dos Estados Unidos. Então o preço vai subir, tá certo? O preço vai subir do café por conta disso, né? Porque a industrialização você precisa de cafeína na veia, né? Então ele começa a tomar café, principalmente nos Estados Unidos, né? Como nós falamos. E aí o mercado vai se expandindo, né? Então você tem mercado para um novo produto, que dá dinheiro. E aí você vai, só que nós estamos já assistindo ao ocaso da escravidão, que era, né, o alicerce da economia brasileira, correto? Então, isso vai colocar o problema, né, da mão de obra. Você precisaria resolvê-lo. Bem, você tinha
mão de obra no Brasil. A população brasileira era grande, né? Então, você tinha potencial, potencialmente, né, teoricamente, você tinha uma reserva de mão de obra subutilizada no Brasil, né? Então, por que você não vai utilizá-la, né? Bem, meados do século XIX, 2 milhões de escravos, né? Isso depois, o censo de 1872 contou 1,5 milhão, né? Só que eram altas as taxas de mortalidade. Em geral, né, o escravo brasileiro vivia 7 anos, porque as condições de trabalho na cafeicultura eram pesadas, né, era muito trabalho. E a alimentação não era muito boa, nós temos uma série de problemas sanitários que eram graves, então a mortalidade era muito grande, né? Então, ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, a partir do momento que eu acho que foi 1824, né, que você proibiu a importação de escravos, né, apesar de você ter parte dos Estados Unidos, né, os estados do sul eram escravocratas, né, que plantavam algodão, né, aqui está uma família de escravos, ou um grupo de escravos, colhendo algodão, tá certo? Ora, né, apesar disso, né, a população dos Estados Unidos de escravos vai subir, ou aumentar, porque as famílias, né, os escravos vão ter muitos filhos, e então a oferta de escravos vai crescer. No Brasil, não. Nós tratamos tão mal os escravos, né, que o que aconteceu não é que nós tratamos mal os escravos, né, é que as condições de trabalho eram muito duras, não é? Quer dizer, você podia atenuá-lo, mas você tinha que ter mais escravo, né? E era mais barato, vamos dizer assim, você deixava o sujeito morrer e comprava outro, né? Bem, a importação de escravos tornava-se praticamente impossível por razão da Grã-Bretanha, que aboliu a escravidão em suas colônias em 1833. Além de razões morais e os britânicos, né? Aqui tem um pico aqui. Os britânicos querem mercado de bens da África, não é só o mercado de bens da África, né? Quer dizer, o problema é que eles querem mercado. E quando você tem escravidão, né, a mão de obra, né, na verdade, você compra, isso é um mercado, né, mas na verdade, a produção mercantil fica travada pela escravidão. Isso nós já vimos no curso, né, de História Econômica Geral. Privados os plantadores de açúcar das Antilhas Britânicas, porque eles eram cidadãos do Império Britânico, aí não pode ter mais escravo. E aí o que você faz? Eles vão emancipar, mas vão se reunir entre eles e combinar que os salários vão ficar lá embaixo. Porque aí esses escravos vão ter que trabalhar para eles. Se trabalhar por salários muito baixos, né? Então os ex-escravos vão continuar na miséria, tá certo? E os produtores de açúcar vão continuar, e de outros produtos, principalmente açúcar, vão continuar ganhando muito dinheiro. Então foram privados, né, do seu suprimento regular de mão de obra barata. Era importante que os seus rivais, principalmente Cuba e Brasil, ficassem colocados no mesmo pé, pelo menos nesse ponto. Quer dizer, então, isso é uma razão econômica. Você não quer a concorrência. Então, se você não quer a concorrência, por quê? Porque o açúcar, apesar de você pagar baixo salário, né, o custo do salário vai ser mais elevado que o custo da compra de um escravo. Quer dizer, não a compra do escravo, mas é pelo escravo, né, se ele vai trabalhar 10 anos, 7 anos, né? Não sei, na Antilha se era 10 anos, estou falando aqui para dar um número redondo, né? Então, se você pegava o preço do escravo e dividisse por 10 ou por 7, saia mais barato que comprar, pagar os trabalhadores para eles comprarem os bens necessários, né, que eles teriam necessidade, né? Então, por causa dessa diferença, né, a produção de açúcar, né, o açúcar
produzido por escravos era mais barato, então você precisava encarecê-la e você tinha que induzir todo mundo a acabar com a escravidão, né? Principalmente Cuba e o Brasil, certo? Ficaram colocados no mesmo pé, pelo menos nesse ponto. Quer dizer, se você acabasse com a escravidão em Cuba e que era de domínio espanhol, né, da Espanha, e do Brasil, resolvia o problema. Né? E se o continente africano ia se transformando no mercado para produtos manufaturados e numa fonte de matérias-primas, como muitos na Grã-Bretanha esperavam, era essencial que se fizessem todos os esforços para precipitar a total destruição do tráfico, é o que nós falamos, correto? Né? Então você teve um movimento, né, de abolição nos Estados na Inglaterra, tá certo? Para e aquecer, né? E aqui o William, né, Hatpole, Leck vai dizer o seguinte, né? Uma difícil, né, não ostentosa, né, e inglória cruzada da Inglaterra contra a escravidão pode provavelmente ser encarada, né, como uma das 3 ou 4 mais virtuosas páginas da história das nações. Mas a Inglaterra não fez isso por virtude, né? Tinha um interesse comercial, tá certo? Normalmente é assim, né? Igual o Plano Marshall, né? O Plano Marshall, os Estados Unidos reconstruíram a Europa depois do pós-guerra, a partir de 1947. Os europeus ficaram profundamente gratos, né? Eu conheci uma pessoa que falou isso, né? um norte-americano, né? Que tinha muito orgulho dos Estados Unidos por ter feito isso, até quando ele estudou história econômica e percebeu que os Estados Unidos tinham feito isso por interesses para deter o comunismo que estava se difundindo na Europa. Então, era um interesse material, né? Um interesse de não fez isso por bondade, exatamente, né? Quer dizer, houve também isso, né? A ação contra a escravidão na Inglaterra, né? A escravidão não tinha na Inglaterra, né? Era inútil. E aí você via aquele horror em outros países. Que é isso? Para quê? Vinha nas colônias, os ingleses não vão acabar com isso. Quer dizer, isso também era um movimento moral, à medida que a sociedade inglesa não tinha mais escravos, né? Tá certo? Então houve realmente um motivo moral, né? Não é porque as pessoas eram boas, é porque a sociedade inglesa era uma sociedade melhor do que a sociedade escravocrata. Não tinha mais escravos, né? Apesar dos trabalhadores trabalharem 16 horas por dia, em muitos casos, mas isso também vai diminuir. A situação deles também vai melhorar. Isso não é um curso para a gente tratar sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, né? As sociedades melhoram as pessoas, né? Então é isso, por isso nós precisamos melhorar a nossa sociedade, né? Em 1807, a coroa britânica proibiu seus súditos de negociarem escravos. Pronto, no tráfico não pode, o cidadão britânico não pode. E aboliu a escravidão nas suas colônias em 1833, como nós falamos, tá certo? Em 1810, conseguiram restringir o tráfico português aos domínios lusitanos na África e nas Américas, proibindo a participação da Holanda e da Suécia. Quer dizer, o que ele está falando? Está falando assim, o país que tiver colônia com escravo, né, onde tem tráfico, tudo bem, mas o resto não. Né? E a grande instrumento disso vai ser a Marinha Inglesa, né? Marinha Inglesa, que ela foi, bem, depois da Batalha de Trafalgar, né, durante as guerras napoleônicas, em que a marinha combinada da França e da Espanha foi destruída, né, não sobrou marinha no mundo, né, certo? Então, a grande marinha vai ser a britânica, que vai dominar os mares, né? Vai dominar os mares. Até o século XX, né? Até o século XX. Então, ok? Bom,
E aí ela é fácil ela impor as outras potências econômicas. Olha, no mar você não vai traficar. Você não vai traficar. Por quê? Porque se você traficar, meus navios vão interferir nisso. Em 1814, confinou o tráfico francês ao domínio da França. É o que nós falamos, né? Quer dizer, o país, tudo bem, se tem que traficar, não trafique com escravos obtidos em outras colônias, em outras terras, só nas terras de vocês, né? Em 1817, proibição de Portugal e da Espanha traficarem ao norte da linha do Equador. Proibição. Isso, olha o poder da Inglaterra, né? Proibição. Quer dizer, hoje nós vivemos num mundo assim, mais ou menos assim, né? Não é porque os Estados Unidos não mandam em tudo, mas, por exemplo, né? Se você comercializar com a Venezuela, comprar petróleo do Irã, você está na lista negra. E você não pode, empresa americana não pode comercializar com você, né? Você não pode usar o sistema internacional de compensação de pagamentos, o SWIFT. Você não pode usar, né? E outras coisas, né? Isso é um sistema, quer dizer, esse domínio imperial pela força norte-americana. Né? Por que ele faz isso? Porque ele não tem mais a União Soviética, né? Porque o bobo do Yeltsin caiu no conto do vigário, achou que os Estados Unidos e os países ocidentais eram bonzinhos e destruiu a União Soviética, né? Depois ele saiu arrependido, né? Declarou que ele tinha sido um bocó, né? Que ele tinha se enganado, mas aí o estrago já estava feito, né? O PIB dos países da União Soviética caiu pela metade, né? Então, e aí? Como é que você vai fazer, né? A Rússia é uma potência militar de primeira ordem, né? Principalmente atômica, mas tem um quinto, um quarto do poderio militar russo. Você imagina como ele era, né? Bem, então, russo não, soviético. Né? Bom, em 1821 e 1822, né, conseguiu o apoio de boa parte das nações latino-americanas recém-independentes. Por quê? Porque a Inglaterra, né, tinha patrocinado essa independência. Então, vai convencer várias dessas nações a abolir e apoiar a abolição do tráfico. Né? Mas o elemento crucial vai ser a Royal Navy, a Marinha Britânica. Né? Em 1824, já falamos, os Estados Unidos reconhece o tráfico como pirataria. Aliás, tem um filme muito bom que vocês devem ver, né, que é o Felicidade, uma coisa assim, Felicidade, Amistade, Amistade ou amizade em espanhol, né, é um nome de um navio negreiro chamado Amistade, né, em que a população, os negros conseguem se revoltar e tomar conta do navio. E acontece que eles vão parar nos Estados Unidos. A marinha norte-americana mão neles. Tem aquele navio lá que não tem bandeira, né? Então, um navio sem bandeira não tem proteção. Então, os Estados Unidos vão ver o que é e chega um monte de negros no navio. Aí eles apresam o navio, né? E aí tem um grande ação na corte norte-americana dos donos do navio, né, para que os negros fossem devolvidos para ele como os escravos. Né? E aí eu não vou contar o filme, é muito bom. Né? Mas os Estados Unidos, nessa época que o Amistad foi apresado, já tinha reconhecido o tráfico como pirataria. Não, foi antes, né? Mas já não tinha tráfico negreiro. Né? Bom, então foi antes de 1824, mas vale a pena ver esse filme, né? Em 1826, isso ele vai observa que os Estados Unidos, né, consegue passar essa legislação, embora parte deles sejam de escravos, são de donos de escravos, que é as colônias do Estado do Sul, né? Mas não conseguiram, né, obstaculizar essa legislação. Né? Em 1826 consegue que o Brasil coloque um prazo para eliminar o tráfico, correto? Mas o que vai ser mais importante é a ampliação da frota britânica ao longo da costa africana. Aliás, nesse filme mostra um navio britânico atuando contra a escravidão, contra o tráfico negreiro nas costas da África. É muito bom. Esse filme é espetacular.
Bem, você tem 2 navios 1087, coitado, 2 navios, uma costa enorme. Você passa a ter 14.836 e 19.939. Aí mudou de história, né? Porque aí acabou o tráfico, porque a Marinha Britânica, né, vai impedi-lo, né? Impedi-lo. Inclusive, né, os, os traficantes, o que faziam, né? Quando eles avistavam um navio, uma belonave britânica, eles pegavam os escravos andavam amarrados com uma corrente e jogavam no mar. Então morria todo mundo. E aí chegavam os britânicos, não tem escravos no navio. Então os navios britânicos, que mesmo assim apresavam o navio dos traficantes, né, não conseguiam provar em corte que eles eram traficantes. E aí mudou a legislação britânica, né? O que eles fizeram? Não, se o navio tiver indícios, o que é o indícios? As correntes, tudo que era usado para prender os escravos. Isso não tinha jeito de jogar tudo, não tinha jeito de desmontar o navio enquanto se aproxima, tinha jeito de jogar os escravos no mar, né? Mas não tinha jeito de mudar a estrutura do navio, né? Então chegava-se, tinha lá os instrumentos todos para prender os escravos, isso era evidência suficiente que o navio estava traficando. Bom, e aqui está a redução dos escravos do Brasil, né? E as legislações, né? As legislações, né, principais, né? O Bill Aberdeen, né? Bill Aberdeen é a lei do Aberdeen, né? A lei britânica. E aqui está a lei Eusébio de Queiroz, né? Você vê que mesmo depois do Bill Aberdeen, né, você tem um período auge de importação de escravos, né? Só caiu com a lei de Eusébio de Queiroz e com a intervenção, não vou falar intervenção divina, mas intervenção britânica, né, pelos navios, né? Então o que vai acontecer, né? Bom, se o tráfico, né, principalmente aqui, né, o tráfico a partir de 1850 ele vai cair radicalmente, né, radicalmente. Inclusive quer dizer, o governo português, né, chegou um momento, o governo brasileiro, o Império, proibiu a importação, mas você estava um contrabando, né, na cara de pau. Por exemplo, nessa aquela cidade que eu gosto muito, né, que já fui com minha esposa algumas vezes, que é Porto de Galinhas. Cidade maravilhosa, de praia, um mar delicioso, água clarinha, clarinha, né? Lugar paradisíaco, né? Cidade muito bonita, né? E aí o que acontece, né? Por que é Porto de Galinhas? Galinha é o nome era o que eles usavam para dizer que era escravo. Então eles, quando chegavam um navio com escravos, eles carregavam os escravos lá, né, nesse porto. Não era um porto, não tinha porto mesmo. O navio parava ao longo da costa, né? E aí você trazia de barco os escravos, né? E aí você falava, né? Circulava, ó, chegou galinha. Quer dizer, chegou escravo. Era uma forma de você não falar porque era escravo, porque aí as pessoas escutavam e falavam, ó, chegou. Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, né? Mas os policiais faziam não, chegou foi galinha, né? Davam uma de João sem braço. Bem, então, quer dizer, as regiões decadentes de algodão, do Maranhão, né? No caso da região açucareira do Nordeste, ela se defendeu melhor, mas mesmo assim, né? Você vai ter, né, uma drenagem de escravos para a região, né? Para a região do café, né? E você vai ter que, como o escravo, né, você não pode repô-lo, você não pode comprar outro, você vai intensificar a utilização, intensificar o trabalho deles, porque tem poucos agora, você não consegue comprar,
Não é porque ele ficou mais caro, ele vai ficar mais caro porque agora é por contrabando. Em segundo lugar, né, mesmo assim, né, vai ter uma certa repressão e depois de 1850 acabou essa repressão. Então você tem que tirar o máximo da força de trabalho. Então por isso, né, que a vida útil do escravo cai. Provavelmente esses 7 anos, né, foi o resultado da própria, é um paradoxo, né, da própria lei, da própria coibição da importação de escravos. Então piorou a vida dos escravos no Brasil. Bem, eliminada a única fonte importante de migração, que era a africana, a questão da mão de obra se agravava e passa a exigir, se agrava e passa a exigir solução urgente. Você tem que... Bem, mas tem uma pergunta. Ora, não existia uma oferta potencial de mão de obra no amplo setor de subsistência do Brasil em permanente expansão? Bom, tinha mão de obra, mas oferta não tinha. Essa é a resposta que a gente vai dar. Tá certo? A mão de obra disponível no Brasil estava no setor de subsistência. Que não era só de subsistência, né? Mas grande, vamos dizer, não era uma economia de mercado. É uma economia em que o mercado existia e desempenhava uma função muito importante. Mas o que ia para o mercado da produção era muito pequeno. Porque você não tinha feudalismo no Brasil, mas as grandes fazendas, né, é o que fala aqui, né, que se baseava na pecuária e numa agricultura de técnica rudimentar, tocadas em grandes propriedades. Os grandes fazendeiros sempre dominaram o país, né? Politicamente dominam até hoje, em grande parte. Né? Exceto por algumas regiões de maior concentração demográfica, como por exemplo o sul de Minas, né? A economia de subsistência de maneira geral estava de tal forma dispersa que o recrutamento de mão de obra dentro da mesma seria tarefa bastante difícil. Eles têm a população espalhada, né? Espalhada, mas você tem um núcleo importante em Minas Gerais e no sul de Minas, mas não só no sul de Minas, né? Mas principalmente no sul de Minas. Bem, e por que você não traz esse pessoal para trabalhar no café? O problema, né? O recrutamento dessa mão de obra, né, seria bastante difícil e exigiria grande mobilização de recursos e só seria praticável se contasse com a decisiva cooperação da classe dos grandes proprietários de terras. Você vai tirar os trabalhadores dele? Ué, ele não vai gostar, esse é o problema. Ah, mas eles não estavam fazendo lá. Estavam, ué. Estavam, né? Estavam. O, o proprietário comercializava muito pouco da produção dos caipira, né? Dos roceiros, mas não só ele comercializava, como também era uma mão de obra importante que ele tinha, né? E era uma pessoa independente deles. Muitos eram jagunços, né? A seu serviço, né? Então, mas o proprietário tinha interesse em manter o maior número de roceiros consigo, inclusive por prestígio. Né? Quanto mais gente tiver, igual na Idade Média, né? Se você tem muitos servos, você é mais importante daquele sujeito que tem poucos servos. Então, mutatis mutantes, acontecia uma coisa semelhante no Brasil. Você era um grande fazendeiro, né? Você tinha 250 pessoas na sua fazenda, o outro do lado tinha 50. Você é mais importante que ele. Né? E ele sabe, os dois sabem disso. Né? Tampouco a mão de obra era mobilizada, por ser difícil a adaptação à disciplina do trabalho agrícola e às condições de vida. Ah, não, aqui, mão de obra, está faltando aqui, disponível, né? Excedente nas cidades. Era mobilizável, né? Mobilizável. Por ser de difícil adaptação à disciplina do trabalho agrícola. E é uma disciplina rotineira, não é? E as condições de vida nas grandes fazendas. Trabalhar numa fazenda cafeeira, né? Tinha que acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. O caipira, né, o roceiro também fazia, mas trabalhava, digamos, ele não trabalhava por conta própria, mas não tinha supervisão, né, ele trabalhava quando queria. É claro que ele tinha que produzir, entregar metade da produção dele, por exemplo, né,
para o senhor, né? E eventualmente para o senhor da terra, né? Para o proprietário. E eventualmente ele tinha que fazer alguma coisa para o proprietário, né? Se ele não fosse um miliciano proprietário. Hoje voltou miliciano, mas miliciano que a gente fala não é miliciano, é gangster, né? Você não vai usar essa palavra que você vai ofender inclusive a família do presidente da república, que é de gangster, né? Então, quer dizer, é de gangster, é de miliciano, todo mundo sabe disso. Então a palavra adequada é gangster, não é miliciano, né? Você usa, que é uma palavra que não tem a conotação de miliciano, de gangster, né? Mas nessa época não é, é um miliciano que no fundo não é um gangster, né? Porque ele é só importante para manter, primeiro, para deixar inclusive para vigiar os trabalhadores, né? Porque o sistema que ocorria nessa época também é que os trabalhadores, né? Isso é o sistema do barracão que foi instituído mais no final do século XIX, né? Que era o seguinte: eu sou um trabalhador, né? Eu produzo e entrego metade da produção pro senhor, pro proprietário, né? E aí o proprietário, né? E aí me falta, quando eu preciso de comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro, né? Aí eu peço, compro numa fazenda num barracão do proprietário, cujo preço é muito elevado, né? E se eu tenho que vender minha produção para ele, para poder comprar, ele também compra a preço muito baixo. E acontece que eu fico sempre endividado com ele. E porque eu sou endividado, eu não posso sair da fazenda. Quer dizer, poderia porque isso contraria, né, o direito de ir e vir. Mas quem obedecia à Constituição? Hoje já você tem trabalho escravo no país ainda. Então, né, quer dizer, a opinião era que a mão de obra livre do país não servia para a grande lavoura. Tá certo? Então, né, pensou-se importar mão de obra asiática em regime de semi-servidão. Seguindo o exemplo, não está certo. Seguindo o exemplo das Índias Ocidentais ingleses e holandeses, que trouxeram mão de obra, né? Os Estados Unidos foi um pouco, né? Os coles, né? Foram da China. Tão grave era foi construir, trabalhar na construção das ferrovias, né? O problema de mão de obra no Brasil, no terceiro quartel do século XIX, né? 1850 a 1875, que há um homem de visão da experiência do Mauá, do Visconde de Mauá, né? Nós já falamos, tem até um filme, né? Uma sequência né, uma seriado sobre ele. Não ocorria melhor solução que essa da semi-servidão asiática, né, dos asiáticos. Bom, terminamos sem resolver o problema. Quer dizer, não dava para aproveitar a mão de obra espalhada do Brasil. Essa é a conclusão, correto? E aí até se pensou em importar, né, em regime de semi-servidão, né, asiáticos, chineses, né? Chineses, vietnamitas, né? Bem, e aí sai literatura, né? Nós usamos o livro do Furtado, né? O texto do Furtado, que está no Formação Econômica do Brasil, mas nós usamos também, pouco, só para tirar algumas informações, né? Do livro da abolição do tráfico de escravos para o Brasil, né? Que é do Battle, né? Leslie Battle, né? Que é um livro muito bom, certo? Então por isso nós ficamos por esse vídeo, terminamos por aqui, tá certo? Agradecemos a atenção de todos, esperamos contar com todos para o nosso próximo vídeo, em que nós daremos sequência, né, a essa novela sobre a cafeicultura brasileira, né? Agora tratando ainda da questão da mão de obra no Brasil.